Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro e último encontro aqui da semana da Duimp Logcomex 2025. É um evento que foi criado para descomplicar e provocar reflexões reais e mostrar que o futuro do comércio exterior não está só chegando, ele já chegou. A Semana da Duimp é um espaço aberto que trouxe diversos especialistas, empresas e profissionais que estão compartilhando a realidade da Duimp, os desafios, as oportunidades e essa grande transformação aí que estamos vivendo. Para quem não conhece a Logcomex, eu vou falar um pouquinho. A Logcomex é uma empresa de tecnologia voltada para comércio exterior. Nós estamos aí utilizando dados, IA e tecnologia para simplificar, automatizar e trazer inteligência para toda a cadeia do comércio exterior, seja para produtos operacionais, seja para inteligência de mercado. Então fica aí o convite para quem não conhece a Logcomex, para acessar aqui o nosso site, as nossas redes sociais e conhecer um pouquinho mais da nossa tecnologia. Eu vou me apresentar um pouquinho, então. Eu sou a Erika Obmaier, eu sou especialista de Customer Success aqui na Logcomex, que é o pós-venda, né? Então, depois que os nossos clientes aí entram na casa, nós contamos aqui com um time especializado em comércio exterior para atender aí os nossos clientes, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, sobre Duimp e catálogo de produtos. Mas eu não estou sozinha aqui, né? Estão comigo aqui dois convidados incríveis, que são meus clientes, né? Estão acostumados aí a falar comigo no dia a dia. O Tiago e o Jonas. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Tiago, você pode começar. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite aí, Érica, de estar participando desse evento. Eu me chamo Thiago Corpes, sou sócio-diretor na Oncomex Limitada, onde a gente presta serviço de assessoria aduaneira no desembaraço e também assessoria na certificação OEA. Nosso escritório fica em Rio Grande, né, alocado no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Ah, que legal, bacana. E aí, Jonas, pode se apresentar. Érica, Thiago, boa tarde. Muito obrigado também pelo convite. Meu nome é Jonas Lima, eu faço parte da equipe operacional da Comissariado de Despacho Batista Santos. É uma empresa com mais de 80 anos no mercado, bastante tradição, eficiência, e a gente está aí seguindo no caminho da modernização, principalmente com o advento aí da Duimp chegando. E eu trabalho já há 12 anos nessa área de despacho e estamos juntos para a gente iniciar esse debate. Bacana, gente. Muito obrigada por toparem esse convite, né? Eu convidei os dois aqui para participar desse bate-papo, porque nas outras lives aqui nós trouxemos especialistas da Receita, a gente trouxe o Ministério da Agricultura e demais autoridades, mas o despachante aduaneiro, ele é o elo de tudo isso, né? É um papel extremamente importante, né? A gente traduz aí tudo que os órgãos anuentes publicam, trazem, exigem, nós traduzimos, né, aí para os importadores. Então, obrigada aí por esse bate-papo. Eu vou aqui falar um pouquinho, entrando aqui um pouquinho já nos questionamentos que eu trouxe para vocês, porque vocês respiram operação aí todos os dias, né? Vocês acompanham os importadores e exportadores na linha de frente, sentem as dores dos clientes de vocês aí na prática, né? Ali durante o dia, então vocês sabem o que dói ali no final do dia, vocês precisam resolver. Então, como é que vocês têm visto que a Duimp tem mudado aí o dia a dia de vocês? Vocês já têm sentido que a Duimp tem mudado o dia a dia de vocês? Tem sentido que ela tem trazido mais desburocratização ou ainda não conseguiram sentir isso na prática? Pode começar, Thiago, quero te ouvir. Então, para nós ainda aqui, na área que a gente atua, que é mais forte na parte agrícola, né, dentro do agronegócio, envolve muito o Ministério da Agricultura,
também tenho bastante parte alimentícia, que ainda não estão aptos para operar na DUIMP, né? Então, a gente está estudando bastante, mas não temos nenhum caso que nós registramos de DUIMP, né? Então, estamos esperando entrar, de fato, a obrigatoriedade, mas enxergo com bons olhos, acho que é uma evolução para o nosso ramo, né? De otimizar o processo, de trazer uniformidade nas informações, porque hoje é uma dificuldade que a gente tem, já foi pior, mas quando tu atua em portos diferentes, cada local acaba tendo um entendimento diferente. Então, acredito que com a DUIMP, isso vai diminuir ou até mesmo acabar, principalmente quando a gente entrar na parte de catálogo de produtos, que a descrição acaba sendo uma das questões que a cada porto tem uma forma diferente de se trabalhar. Então, acredito que vai ser uma grande mudança para melhor para todos nós como despachante e para os importadores também, que vão ganhar bastante agilidade no processo. Exato. Perfeito, Thiago. Eu sinto isso também, né? Eu atuo com despachantes e agentes de carga, mas a maior parte dos meus clientes são despachantes. Muitos nunca fizeram uma DUIMP ainda, estão aguardando muito por conta do seu processo, mas outros já fizeram DUIMP, como o Jonas, que a gente já conversou várias vezes sobre a DUIMP de fato. E aí, me conta, Jonas, como é que você tem sentido esse processo na prática, principalmente aí nos portos e aeroportos que vocês atuam? É verdade. Como o Thiago mesmo mencionou, a DUIMP é um documento eletrônico, né, que visa simplificar, centralizar e trazer mais transparência para o processo de importação. A gente começou a trabalhar com DUIMP desde o final de 2024, e aí hoje estamos com aproximadamente 150 processos registrados no ano, desde o final de 2024 e até esse ano de 2025. Então, assim, inicialmente foi um grande desafio. Eu lembro que a primeira DUIMP que a gente fez aqui, a gente passou 4 horas entre estudo e a execução do processo. Porque, realmente, a parte do catálogo de produto, ela é a base da construção do processo. Se no catálogo de produto já sair errado, o processo todo vai errado. Então, o catálogo de produto bem preenchido, a gente vai ter, com certeza, mais tranquilidade em evoluir com o processo de DUIMP. Vocês comentaram aí, né, sobre essa questão de integrar tudo, todos estarem na mesma página de portos e aeroportos, com a mesma régua, com a mesma medida. Eu posso dizer que quando eu estava no desembaraço e fazia as minhas LIs, eu vi isso acontecer muito com os licenciamentos de importação, com as LIs. Porque antes, né, eram analisados somente os órgãos daquele aeroporto, daquele porto. Então, tinha o posto fiscal, vou dar um exemplo aí da Anvisa, né? Tinha um posto fiscal da Anvisa aqui no aeroporto de Curitiba, no aeroporto de Guarulhos. Então, eles analisavam a DI que você protocolava no lugar que a carga chegou. Depois, né, com ali o advento do portal único, dossiê eletrônico, isso começou a distribuir nacionalmente, né? Então, muitas vezes uma LI que eu protocolava, que a carga chegou ou iria chegar no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, era analisada no Nordeste, né, ou no Norte, enfim, né? Então, eu acredito que isso realmente vai trazer uma unificação aí de análise do nosso processo de importação como um todo, né? Exatamente. Bacana, gente. Até pela premissa de que todos os órgãos anuentes, eles vão estar integrados no portal único. Então, antigamente a gente tinha que ir no órgão X, Y, Z separadamente, então as informações eram desencontradas, e hoje não. Acredito que tem muito a agregar essa parte do portal único com a DUIMP. Perfeito. E aí eu tenho repetido muito aqui com os... Pode falar, Thiago. Não, é só complementar que cada órgão tinha um entendimento diferente, né? Às vezes, até dentro do próprio Ministério da Agricultura, por exemplo, o Ministério
da agricultura de uma unidade tinha um entendimento diferente da outra unidade. Isso aí era bem complexo de trabalhar, sabe? E realmente, a Receita, eu acho que ela tende a querer unificar os entendimentos também, né? Que muitas vezes a lei, né, quando você pega ali um determinado artigo do regulamento aduaneiro, ela pode desmembrar a caminhos, né? Se interpretada. Então, realmente, sim, eu acredito que vai unificar bastante. Eu tenho sentido isso realmente dos clientes, assim, que estão trazendo como uma melhoria, um ganho muito grande esse novo processo de importação aqui. E eu tenho repetido bastante aqui nas conversas com os meus clientes que o despachante ele está tornando aqui um novo lugar à mesa, né, da profissão. Muitos estavam com medo do novo processo de importação e como que isso vai se comportar, como que ficará o meu papel aqui diante dos meus clientes. Mas eu tenho visto que está transformando esse papel do despachante em não mais um executor, mas realmente um consultor estratégico. Com menos retrabalho, mais previsibilidade aqui de dados, mais tempo para realmente entregar insights para os clientes. Vocês concordam ou vocês já ainda estão vivendo mais a fase da execução? Como é que vocês têm visto esse cenário de se tornar mais estratégico para o cliente de vocês? Bom, vou começar aqui, então. Pode começar, Thiago. Eu não direcionei, né? Bom, assim, ó, para nós, a gente já trabalha numa linha bem analítica e técnica, né? Então, a gente já vem, já tenta prestar um trabalho bem diferenciado nessa questão. E acredito que o novo processo, ele vem justamente para isso, sabe? Vai filtrar bastante, eu acredito, o nosso mercado, né? Para quem não tiver preparado, vai ser mais difícil, porque vai deixar de ser realmente aquele digitador de DI, né? Que vai pegar o documento e só vai transcrever o que está no documento para dentro do sistema, né? E sim uma análise técnica para poder sugerir uma descrição mais completa, detalhes que são importantes no processo, que só o despachante ele tem conhecimento pelo dia a dia que ele convive ali no processo. Então, isso com certeza vai ser um divisor de águas para nós, e eu vejo muito positivo na nossa cadeia, porque cada vez mais a gente vai ser mais importante para o processo. Entendeu? Perfeito, Thiago. E aí, Jodas, você tem sentido essa virada de chave mais estratégica aí para o papel do despachante? Com certeza. Na verdade, mesmo para aqueles clientes que ainda não operam com o DWIMP, pegando aí com o gancho que o Thiago falou, a gente já tem esse trabalho muito construtivo no detalhamento do produto, a gente fazer um enriquecimento, a gente procurar entender junto, fazer o approach mesmo, chegar junto do importador, entender a que se refere esse produto, para a gente ter um bom detalhamento, uma boa descrição, um bom dimensionamento na parte de classificação fiscal. Então, tudo isso realmente é muito importante. Já é um trabalho que a gente já vinha fazendo, modéstia à parte, bem feito aqui no Nordeste, e que, quando o INPES tende a gente que já iniciou dessa forma, então a gente vai seguir o barco e vai fluindo. Mas a ideia é exatamente essa. E perguntando aqui, pode até o Jonas já continuar falando, depois o Thiago fala um pouquinho, vocês têm sentido que os clientes de vocês, importadores, eles têm trazido a preocupação se vocês estão preparados, não estão preparados, e se isso, né, vocês demonstrando esse conhecimento, vocês conseguem aí agregar novas linhas de receita e trazer uma confiança aí maior para
para os clientes, e aí essa confiança também no despacho muito importante, né? Amarra ali o cliente e você consegue, né, continuar com ele aí na casa por bastante tempo. Vocês têm sentido que essa preparação de vocês, essa forma aí de demonstrar o conhecimento tem aproximado vocês dos clientes e vocês conseguem agregar valor? Como eu tinha até falado antes, desde o final de 2024 que a gente já vem operando do INPE. E a nossa preocupação, desde que existia uma possibilidade da virada de chave, em fevereiro de 2025, se eu não me engano, a gente já veio se antecipando e, por incrível que pareça, não são os importadores que chegaram na gente para dizer não, vocês já estão preparados. Não, a gente está batendo na porta do importador dizendo, pessoal, vamos migrar para do INPE, porque depois não vai dar tempo. A gente precisa de um tempo para se acostumar. Então, assim, o caminho está sendo meio que inverso. A gente está sendo bem proativo no sentido de chega no importador, vamos migrar, não é o bicho de 7 cabeças que muita gente está colocando por aí, e a gente está tendo um certo sucesso, sim. Então, Jonas, perfeito, obrigada, né, por ter respondido. Agora eu vou fazer a mesma pergunta aqui para o Thiago. Você já sentiu aí dos seus clientes essa preocupação com a do INPE? E quando você transmite esse conhecimento da do INPE, do catálogo, você já sentiu essa relação de confiança entre vocês? Como é que tem sido essa relação? Então, está sendo bem bacana, né? Embora meus clientes hoje eles não atuam com a do INPE, a gente já está trabalhando desde o início do ano, a gente já está trabalhando junto com eles no desenvolvimento do catálogo de produto, na certificação OEA também, que acaba colaborando aí para agilidade no processo quando eles entrar com a do INPE. Então, tá sendo bem positivo, assim, principalmente para agregar novas receitas, né? Perfeito, perfeito. Meninos, então eu vou entrar agora no segundo bloco aqui que eu preparei para vocês, para trazer para essa discussão aqui, que é a gente falar um pouco mais sobre catálogo de produtos. Eu sei que ao longo das respostas e perguntas aqui, nós comentamos sobre o catálogo de produtos. Porque, na verdade, né, a do INPE, basicamente, é um catálogo de produto bem preenchido, né? E então eu queria ouvir de vocês, né? Pode começar o Thiago ali já falando, né, sobre o catálogo. Se você já sentiu que o catálogo desburocratiza a questão da descrição dos atributos, se ela agregou os dados técnicos, comerciais, logísticos, como é que você enxerga o catálogo, as suas dificuldades e os seus ganhos ali, né? A sua opinião sobre o catálogo de produtos. Então, o catálogo de produto está sendo algo bem interessante, né? Porque era uma dificuldade que talvez o Jonas vá concordar comigo ali, que a gente tinha como despachante de obter os dados completos para fazer uma descrição decente para apresentar para a fiscalização, porque muitas vezes tu recebe o documento com uma descrição básica e o cliente também não tem dados muito completos do produto. Então, o catálogo do produto ele te obriga a ter essas informações. Então, vai facilitar muito, né? Porque a gente vai ter todas as informações completas, né? E aí diminui a chance do fiscal fazer exigências por detalhes bobos, detalhes pequenos, às vezes por um porto, o fiscal do porto A ele entender de uma forma, o fiscal do porto B ele entender de outra forma, às vezes tu tinha autuação na ADI por esses pequenos detalhes na própria descrição. Então, o catálogo de produto vai resolver um grande problema, né? E hoje a gente já nota, mesmo nas DIs, a gente criou uma padronização na descrição dos produtos dos nossos clientes, que eles operam em mais de um porto, né? E então tem uma descrição bem completa
e a gente já não tem mais esse problema que se tinha antigamente. Então, o catálogo de produto vai só colaborar para que isso se resolva de uma vez por todas e não se tenha mais autuações por descrição inexata, que era o mais comum que se tinha. Perfeito. E aí, na Batista Santos, Jonas, conta um pouquinho mais como é que tem sido esse processo de catalogar os produtos dos clientes e conta um pouquinho mais como é que vocês têm feito isso também. Inicialmente, a gente teve até alguns clientes que questionaram, Jonas, mas eu vou ter que passar todos os dados para a Receita, como é que vai ser isso? Então, existe um certo medo, né, porque você passa a fornecer um detalhamento muito maior do que o que era feito antes, mas aí, como o próprio Tiago falou, causava um grande problema, porque a alfândega X não aceitava um tipo de detalhamento de descrição da mercadoria, já a alfândega Y não, então tinha essa confusão toda. E quando, na verdade, a função do catálogo é ele unificar, trazer detalhadamente os dados técnicos e comerciais dessa mercadoria, para que realmente haja uma centralização desses dados e a gente tenha uma maior agilidade para a liberação das cargas. Então, eu acho que vem sim para ajudar. No início, ele é um pouco chato, ele é um pouco burocrático, mas os clientes estão entendendo a necessidade e a importância de fornecer esses dados detalhados para que a gente possa trabalhar e possa agilizar essa liberação das cargas das mercadorias. No final, eu acho que é bem positivo para todo mundo. Perfeito. Eu até vou trazer aqui uma reflexão da minha época ali de registro de DI, e aí eu vou pedir para vocês até complementarem, né? Se vocês viveram um cenário parecido, mas quantas vezes a carga chegava, principalmente no aéreo, que é rápido, chegava e o cliente ainda nem tinha me mandado a descrição para eu colocar na DI. Então, estava gerando armazenagem ali, e o catálogo, como ele é anterior ao registro da DWIMP, né? Então, você precisa ter seu produto registrado com a ID ali do portal único. Eu acredito que vai facilitar muito esse processo também de registro de DWIMP, né? Vocês viveram alguma coisa parecida? Conta, Jonas, um pouquinho. Você já teve processo chegando lá com presença de carga no porto, aeroporto e não tinha descrição? Não tinha descrição, não tinha invoice, não tinha packing list, não tinha conhecimento de embarque. E aí com o DWIMP isso vai ser um pouco impossível, né? Porque a gente, como você mesma disse, a gente precisa primeiro cadastrar o item para depois a gente seguir. Então, agora vai ser complicado. O portador tem que se ligar. Perfeito. E você, Thiago, já aconteceu isso ou não? Conta um pouquinho. Normal, comum. Não, é bem comum, né? Tem muitos importadores que acabam, principalmente os menores, né? Que eles não têm uma linha muito comum, não tem uma regularidade naquela importação. Então, é bem difícil para eles entender que precisa de um detalhamento bem completo do produto. E aí, claro, dependendo do produto, em função da classificação fiscal, ele tem que ter um detalhamento bem mais específico, né? E aí entra o papel do despachante de auxiliar ele a conseguir fazer dessa forma, mas já aconteceu muitas vezes de carga ficar parada aí. E aí aparece assim, mas esse despachante ele é muito chato, porque ele fica pressionando para ter as informações, mas não é. É a preocupação para ele não ter um custo extra no produto que ele não está esperando, né? Exatamente. É onde entra o nosso trabalho mais consultivo, né? Perfeito. E aproveitando esse gancho que a gente falou um pouquinho de classificação fiscal aqui, porque o catálogo, né, obviamente, a gente tem que classificar corretamente a mercadoria. Vocês veem isso também, o catálogo, como uma padronização e uma redução de erros de classificação fiscal também? Porque
Comigo já aconteceu no passado. Cada vez que chegava aquele item, era uma NCM diferente que o importador pedia para eu colocar. Então, assim, me conta um pouquinho se vocês viveram, se vocês acham que vai reduzir erros e se a classificação fiscal realmente ela será mais assertiva. Pode começar pelo Thiago. Eu vou direcionar aqui, senão, né? Não, com certeza vai ser muito melhor, né? Porque no passado, até mesmo dentro da própria, dentro da mesma alfândega, os próprios fiscais eles divergiam na questão da NCM, né? Já tive casos de produto ter sido reclassificado uma vez e depois no ano seguinte dar outro canal vermelho e o outro fiscal entender que tinha que retornar a classificação fiscal para a que era anterior. Então, eu acredito que isso vai também simplificar bastante e vai acabar essa questão de cada um entender de uma forma, né? Então, uma vez registrado, acredito que vai ficar dentro daquela classificação ali sem ter mais dúvidas. Perfeito. E por aí, Jonas, mesma pergunta para você. E além do histórico de classificação, a gente não vai ter mais essa dualidade aí de classificação. Tem também a questão com o próprio importador que uma referência não pode ter uma descrição diferente, né? A referência de caneta não vai poder ser uma referência de chaveiro. Então, eu acho que, como a gente já tinha comentado anteriormente, isso aí vem para ter mais transparência, ter mais agilidade, e aí a gente só tem a ganhar. Não, perfeito. Redução de erro operacional, de classificação, é uma economia muito grande para o importador, né? E uma economia no processo também, porque o despachante, ele querendo ou não, quando uma DI cai, né, no canal amarelo, no canal vermelho, demanda bastante tempo de análise, né, até retificar, até descobrir, analisar de fato. Então, realmente, essa redução é uma grande economia para toda a cadeia logística, né? E aqui, gente, já caminhando aqui para o bloco final da nossa live, que nós vamos falar um pouco mais sobre construindo uma receita, de fato, com a do INPE, o catálogo de produtos, e como oferecer isso aí, um serviço mais premium, né? Então, eu acredito realmente que o despachante ele vai oferecer um serviço, passar a oferecer um serviço mais premium, realmente mais estratégico para os clientes. E aí, como é que vocês estão conseguindo empacotar do INPE catálogo de produtos para os clientes de vocês? Conta um pouquinho, porque nos ouvindo aqui estão outros despachantes, importadores, e é legal trazer aqui para a mesa essa discussão do papel fundamental que o despachante aduaneiro tem, né, no processo. Então, e como não é fácil, né? É muito difícil entender da legislação, dos itens. Então, para agregar aí valor ao serviço de vocês têm conseguido, com o catálogo, agregar valor? Como é que tem sido esse suporte aí mais premium que vocês têm entregado aos clientes de vocês? Posso iniciar? Pode iniciar. Na verdade, assim, a gente inicialmente, como eu tinha dito, a gente sofreu um bocadinho fazendo a parte de catálogo e do INPE diretamente no Portal Único, porque é um trabalho bem manual. Então, já pegando o gancho, como cliente da Log, a gente teve um rendimento na questão de performance, com a parte de IA, muito positivo. E isso, assim, a gente diminui o tempo de trabalho, otimiza, e a gente tem mais clareza e segurança das informações. Nesse âmbito, eu até pontuei algumas coisas, e falar desse serviço premium, falando de atendimento consultivo, previsão e redução de risco operacional, um catálogo com classificação inteligente, que a gente precisa utilizar a IA não vem para substituir o profissional, ela vem para agregar.
ela vem para ajudar na tomada de decisão e o planejamento estratégico. Então, tanto para nós despachantes, como e principalmente auxiliar os nossos clientes. Então, a gente tem automação operacional e, com isso, leva uma experiência elevada com o cliente, né? Em busca do resultado final, que é a transparência, a clareza, a centralização e a agilidade do processo. Então, a gente consegue agregar isso nesse serviço premium. Nossa, perfeito. Então, você sentiu, Jonas, uma economia de tempo e um aumento da produtividade com a IA? Então, a gente otimiza pelo menos 50%. Isso porque eu estou sendo pessimista. É muito bacana saber. E você, Thiago, me conta um pouquinho, mesma pergunta ali que eu fiz, né, no início, mas conta um pouquinho como é que você está conseguindo empacotar aí esse serviço de suporte premium, vamos chamar assim, para os seus clientes. A gente enxerga por proximidade cada vez mais com o cliente, né? O catálogo de produtos, ele faz com que tu tenha contato com outras áreas dentro do importador de engenharia. E então, isso te dá uma credibilidade maior dentro do teu cliente, levando mais confiança. E então, né, isso te reverte, né, com um atendimento mais sólido, né? E aí... eu vejo aumento o volume, que a gente otimiza o processo, que o processo é mais célere, a gente consegue fazer mais processos, então a gente consegue aumentar nossa rentabilidade aí, né? E dentro do catálogo de produto, que nem o Jonas comentou ali, como de produto no modo manual dentro do portal único utilizando o sistema da log, né? Então facilita bastante, e a IA ajuda demais também, né? A IA ela vem colaborando muito, né? Claro que tu tem que saber o que tu tá perguntando dentro da IA, porque ela também erra bastante. Então, eu uso bastante, mas eu estou sempre contradizendo ela, estou sempre tentando alimentar ela para que ela busque as informações corretas, né? Então, facilita bastante, acho que tem como agregar muito valor dentro do nosso serviço. Perfeito, Thiago. E aí, para fechar um pouquinho esse bloco de catálogo de produtos e do INPE, vocês têm sentido que o catálogo ele é o fim, por exemplo, Opa! Opa, que eu travei! Para fechar aí um pouquinho desse bloco aí sobre do INPE e catálogo, né, e serviço, vocês entendem que o catálogo, ele é o fim, por exemplo, registrei lá, publiquei um produto, ele é o fim? Ou vocês enxergam o catálogo como uma gestão contínua? Por exemplo, o produto ganhou um novo atributo, ou a Receita colocou, tirou um atributo. Como é que vocês enxergam essa gestão contínua do catálogo de produtos? Eu pergunto isso, gente, porque muita gente fala assim, não, eu tenho poucos itens, ou é só registrar uma vez. E como é que vocês enxergam? Se ele é um fim, registrei e acabou, ou se ele é uma gestão contínua? Me contem um pouquinho. Para mim, no meu entendimento, ele é uma gestão contínua, porque existem NCMs que, desde o início, quando a gente começou a trabalhar, ela tinha uma vastidão de atributos que, com o tempo, a Receita tirou, se eu não me engano, a Receita tirou mais de 6 mil atributos do Portal Único. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar sempre monitorando, fazendo a gestão, fazendo esse acompanhamento junto ao cliente e, com certeza, não é o fim. Acho que é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar constantemente e o importador precisa entender que esse também vai ser um dos nossos trabalhos como gestor do catálogo de produto deles.
Perfeito, Jonas, perfeita colocação. E, Thiago, como é que você sente isso também? Me conta um pouquinho. Não, da mesma forma que o Jonas comentou, é um trabalho contínuo que ele tem que ser verificado periodicamente, né? Então, precisa estar sempre ligado nas alterações de cada classificação fiscal para poder estar ajustando o catálogo. Então, é mais um serviço que a gente tem para poder prestar, né? Perfeito. Muita gente tá com medo do novo processo de importação, né? E aí eu queria perguntar, Tiago, você já viveu outras transformações dentro do comércio exterior, aí do processo de importação ou do processo de exportação? Me conta um pouquinho se você já pegou outras fases de Siscomex, ORE, DDE, se hoje esse processo você sente aí que ele está sendo feito de uma maneira mais intercalada, tem ajudado, né, com o calendário que a Receita aí colocou, se isso tem ajudado também. Conta um pouquinho como é que é da tua experiência, do que você já viveu, com base no que está acontecendo hoje. Então, já vivi bastante mudanças aí, né? Então, eu atuo desde 2004. Então, peguei bastante mudança, né? Primeiramente da nota fiscal, quando ela foi para a DANF, né? A gente parar de emitir as notas fiscais, a máquina de escrever lá, e depois passou para a DANF. Quando mudou o Siscomex, o cara amarela lá para o Siscomex Web, deu um frio na barriga, mas também foi uma transição muito, muito legal, assim, que deu super certo. Claro que no início foi um pouco difícil, né? Alguns clientes tiveram alguns problemas que nem a própria Receita sabia resolver, mas quando entrou no ar, estava todo mundo no mesmo barco, certo? E se agilizou demais, né? Porque o cara amarela era muito travado, totalmente engessado, tu tinha que registrar tua ADI na máquina que tu fazia ela, tu não podia registrar ela em outra máquina, então era bem complexo, né? Então eu enxergo a do INPE da mesma forma, como muito positivo. Claro que ela tá levando um tempo a mais do que os outros sistemas, né? Porque a do INPE ela já vem há uns bons anos aí nesse assunto, só que, claro, é muita coisa, né? Porque é tu interligar todos os órgãos, é tu fazer interface com o Estado, que nem todos também estão aptos. Então, ainda muito, eu acredito que tá entrando aos poucos, mas ainda vai levar ainda um tempo maior para que esteja tudo 100% mesmo rodando como deve ser, né? Perfeito, Thiago. Eu lembro dessa transição do cara amarela pro Cisco Web, né? E não teve momento faseado, né? Foi um dia que a Receita acordou e desligou. E conta um pouquinho, Jonas, como é que foi para você também essa transição? E mesma pergunta, como é que foi aí essa mudança? De quantas mudanças você viveu e como é que foi? E hoje em dia que está um pouco mais faseado, um pouco mais tranquilo, como é que você sente isso? O Thiago exemplificou bem, né? Ele tem aí 10 anos na minha frente. Eu entrei na área de comércio exterior e importação em 2014. Então, eu já peguei o finzinho da cara amarela, aí já fui direto para o Siscomex Web, e agora a gente está vivendo essa transição para a Dwindle. Toda mudança ela gera medo e insegurança, principalmente para os importadores. A gente precisa entender essa dor deles, e a gente fala de evolução. Iniciou no sistema engessado, como o Thiago falou, que você sincronizava sim através de internet, mas você não vivia num ambiente totalmente virtual. E aí depois você passa para essa nuvem, né, com o Siscomex Web,
que já é uma grande revolução, e agora com o Portal Único, que a gente está vivenciando um momento que é muito decisivo, né? Com a parte de IA, em que está botando muita gente para suar, viu? Bastante. Assim, acredito que medo todo mundo tem, mas a gente precisa encarar. A gente sabe que o mundo não vai acabar, a profissão do despachante não vai acabar, como estavam falando, e a gente tem que se adequar. Tem que se adequar, porque o negócio está aí e a gente também está aí para poder fazer o negócio acontecer. Perfeito, Jonas, perfeito, Thiago. Eu acho que a conversa aqui foi incrível. Assim, eu só tenho a agradecer vocês aí pela generosidade em compartilhar tanta experiência, tanta opinião aí, né? Trazendo insights para quem está aí nos ouvindo, que mudanças fazem parte aí do processo. Para desburocratizar, que como o Jonas acabou de falar, a profissão de despachante não vai acabar, mas ela também se torna aí um pouco mais diferente, né? Com um ar mais de insight, mais consultivo. Aí o Thiago também ali comentou do uso da IA, é muito importante, né? Todo mundo se adequar nesse processo de importação de fato. Causa medo, muitas vezes causa estranheza, mas quando todo mundo se adequa e vai trocando experiência, eu acho que fica tudo muito mais prático aí no dia a dia, né? Então, gente, eu gostaria de agradecer muito vocês por participarem aí conosco. Foi um prazer enorme mediar essa conversa com vocês. E queria deixar aí com vocês, se vocês querem falar uma palavrinha final aí, tá? Jonas, quiser dar um tchau aí para a galera, falar uma palavrinha final. Agradeço a você, Érica, Thiago. Muito prazer ter participado desse pod aqui com vocês. Eu acredito que eu não falei no início, mas a Batista Santos é uma empresa situada em Pernambuco, aqui no Recife. A gente tem uma área de atuação praticamente Nordeste inteiro e via parceria no Brasil todo. Então, na parte do INPE, a gente é muito orgulhoso em falar que fomos quem mais registrou do INPE aqui no estado de Pernambuco. E, mais uma vez, também me deixo à disposição de todos vocês para que a gente continue essa parceria, continue esse bate-papo e fortaleça não só a nossa categoria, mas como o comércio como um todo. Obrigado. Obrigada, Jonas. Thiago, quer falar alguma coisinha? Também quero agradecer a oportunidade aí, agradecer o Jonas aí pela troca de conhecimento, te agradecer, Érica, pelo convite aí, a Logcomex por disponibilizar esse espaço para nós aí, que eu acredito que a troca de conhecimento é que faz a gente crescer. Então, acho que esse tipo de debate, todos crescem juntos, né? E, como falei lá no início, a Oncomex, o escritório fica em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ou em Rio Grande do Sul, e também em outros locais. Contem com nós. Jonas, se precisar de um parceiro no Rio Grande do Sul, aí pode contar comigo aí, eu estou à disposição. Igualmente, Thiago. Estamos aqui disponíveis para vocês. Gente, que maravilha! Logcomex conectando aí despachantes no Brasil inteiro. Muito bacana, muito legal. Foi um prazer enorme. E essa foi, gente, a terceira e última da semana da DoIMP, da Logcomex 2025. Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.